eu usufruo, mas quando eu morro eu não levo nada. Permanece aqui, vai ficar para minha família então. Se não mudarmos a mentalidade sobre isso, talvez complique um tiquinho lá na frente. Eu acredito que complica. Estou falando talvez, mas para mim vai complicar a mudança de mentalidade. Se não mudarmos mentalidade, então a gente fica bem, vai ficar esquisito lá na frente, tá? Então eu vou repetir aqui. Antes, se eu não sou o dono e tudo que a gente conquista é confiado a nós para que a gente possa administrar, então se até hoje não for o diabo, tá? Depois nós vamos entrar nessa esfera no decorrer da coisa. Fomos nós, não é o diabo que gasta dinheiro, não é ele que usa o cartão de crédito, não é isso, não é aquilo. Então, eu não vou falar sobre dízimo hoje, não tem nada a ver com dízimo hoje, é só sobre a educação financeira realmente baseada aqui na palavra. Então, se conseguimos mudar esse tipo de mentalidade, que pensamos que nada é meu e tudo é dele, ele que me deu, e eu estou aqui momentaneamente nessa terra para administrar o que ele me deu, então a gente já começou a ver. Princípios aqui. Quem entende isso, para de viver no desespero e começa a viver com responsabilidade. Uma aplicação prática. Isso muda como você gasta e guarda e doa. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de entendimento, nós mudamos o jeito de gastar, o jeito da gente guardar e aquele montante que alguns reservam. As coisas que eu acredito, segundo a palavra, é que a primeira coisa que nós vamos ser cobrados, entre aspas, é que quando chegarmos no céu cadê aqueles que eu coloquei na sua mão? E começa pelos nossos filhos. Depois começa sobre aqueles que Deus nos deu a incumbência de fazer discípulos. E assim vai. Mas a primeira é nossos filhos, o que fizemos com ele. E aí, também se trata do quê? De que nós não somos donos sequer dos nossos filhos. Nós não somos donos sequer de nossa própria vida. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Então, amados, mudem este conceito da mente. Dinheiro está sob nossa responsabilidade. O dinheiro, ele serve para sermos abençoados. Agora já era. O dinheiro, escolou aí, mas isso aqui. Clima, então é melhor por dentro. Só um segundo aqui. Então o dinheiro ele vai servir para nosso bem, sim, para o nosso bem, entendeu? Mas se não cuidarmos bem, então vai ficar ruim. Vamos lá. Isso é só uma pequena introdução, segunda palavra, tá bom? Uma coisa que eu quero ler com vocês aqui. Princípio de mordomia. Nós temos que ter. Olha só o que a palavra diz, hein? Lucas 10, 16, 10. Daqui a pouco nós vamos entrar em lugares aí que com certeza vai ter pergunta. Isso aqui vamos ler. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? É uma palavra bastante dura. É 26, 10, pastor? Não, 16, 10 e 11. Lucas 16, se eu falei errado, me perdoe. Lucas 16, 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Claro que eu estou tirando de um contexto histórico, mas eu posso fazer isso claramente, porque eu posso colocar isso aqui em qualquer área da minha vida. Mas ele está falando aqui, amados, de verdade, assim, pensa um pouquinho comigo. Todo mundo quer mais dinheiro para ter uma vida um pouco mais confortável, dar um padrão melhor para os nossos filhos, talvez escola melhor, porque não um plano de saúde, porque não viajar de vez em quando, porque não comer fora, porque não ter uma roupa melhor, um carro melhor. Todo mundo quer. Mas se não somos fiéis no pouco, por Deus, eu não acredito que a gente vai ser colocado muito em algum dia na Terra. Nunca. Não acredito. E pela força do braço, irmão, eu já vi gente ficando rica, mas as outras áreas estão destruídas. Então, sim, as pessoas que estudam e trabalham. Olha, gente, falar bem a verdade, eu já vi algumas pessoas que não servem a Deus,
são bem financeiramente, são bem estruturalmente, na família razoavelmente, vamos colocar bem, porque eu não sei os detalhes, mas qual a diferença entre eu e ele? Além do dinheiro? Salvação. Salvação, que é o principal. Então, trabalhou a vida inteira, ganhou o mundo inteiro, viajou o mundo inteiro, tem o que ele quiser, mas você salva. Então também não é sobre isso. Então essa palavra para mim é uma questão muito forte, tá? O princípio da mordomia ou eu aprendo a lidar com pouco, ou eu nunca vou vivendo muito. Porque quando a gente brinca, né, uma brincadeira séria, quem quer dar dízimo de 10 mil? Claro que todo mundo levanta, porque ele raciocina aqui, se eu dou 10 mil, estou ganhando 100 mil. Será? Se não conseguimos ser fiéis para dar 100 reais por mês, vamos ser fiéis para dar 10 mil? Aí alguns podem falar, não, mas é que na verdade me falta dinheiro, então falta gestão, falta administração. Talvez ainda não entendeu que aquilo que você diz que é seu não é seu, de Deus, ele te deu para você administrar e você não consegue administrar. É isso que nós estamos falando nessa introdução. Então, por que a gente está citando e batendo essa tecla? Porque precisamos que a nossa mente mude. Irmãos, tudo que eu estou falando para vocês, eu não tinha essa mentalidade. Minha mentalidade era de gastar. Essa era a minha mentalidade, gastar. Não necessariamente, exatamente, mas eu não juntava dinheiro. E por muitos anos, principalmente logo no início, antes de conhecer Cristo, eu não juntava porque eu falava, não sobra e eu não consigo. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Eu não consigo porque não sobra. Isso é uma grande mentira, já vou adiantando. Tá? Mas não é o papo agora, é daqui um pouquinho mais. Então, esse princípio da mordomia é fato. Ou a gente é fiel no pouco para que ele possa, gradativamente, a gente ir aumentando, ou eu não acredito na abundância de Deus na nossa vida. Então, esse é o coração da administração financeira bíblica. Ser fiel no pouco, para a gente poder viver o muito. Conceito de fidelidade no pouco, acesso ao muito. Outra coisa que eu anotei aqui para que fique bem claro, as pessoas falam, essa teoria como é que eles falam? A prosperidade, um monte de teólogo aí não acredita, diz que é a teologia da prosperidade, e e lá. Eu tenho que, de verdade, acho que passar por um outro tipo de... Vou ler 3 passagens bíblicas para você entender o que eu vou falar aqui. Primeiro, Deuteronômio 8:18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Aí alguns podem falar, não, mas isso era para o povo, daquela cara. Então eu tenho que jogar essa Bíblia fora, porque tudo era para aquele povo, para aquela época, aquela cultura. Se eu não trouxer nada para mim, então eu não preciso da Bíblia. Eu acho que é um modo de pensar um tanto esquisitinho, de verdade. Eu estou falando nem de vocês, estou falando desses teólogos, dizendo, não, isso aqui é o Velho Testamento, joga fora, rasga o velho, não presta, vamos viver só novo. Só que não é assim. Jesus nunca aboliu a lei. Ele falou, vocês estão cumprindo essa lei, mas não tem propósito. Está sem amor, lá. Vamos colocar amor nisso? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma, e da mesma forma amará o teu próximo. Então é muito mais difícil cumprir esses 2 mandamentos do que toda a lei, de verdade. Muito mais. Porque amar, a gente sabe que não é fácil. Mas olha lá, 8:18. Antes te recordarás de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje constata claramente. Provérbios 10:22. No livro de Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Salmo 115, versículo 14. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênção sobre vós e vossos filhos.
Bom, eu poderia pegar aí mais algumas dezenas de versículos que falam sobre a vontade de Deus querer que o povo dele tenha uma vida financeira boa e agradável. Não estou falando de ficar rico nem milionário, mas uma vida boa e agradável, não só para nós, como para a nossa geração. Essa é a vontade dele. E aí a gente olha para nós e perguntamos, o que aconteceu com essas promessas no respeito a mim? Eu me perguntava muito isso. Eu não sei se você se pergunta, mas eu me perguntava muito isso. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Uma vez eu já falei sobre isso daí na igreja, algumas vezes, ou poucas vezes, de que quando principalmente eu andava adestrando cães, como já falei para vocês, a maioria dos clientes, mais de 95%, eram pessoas de muito dinheiro, outras ricas, e assim vai. Não conheço o detalhe dele, mas pode ser que até milionários. Então eu andava em condomínios de alto padrão lá e ficava viajando naquelas casas. Eu falei, caraca, e eu sabia, eu falei assim, os caras nem te servem. A maioria deles é tudo corrupto, rouba tudo, olha aqui, tá indignado, né? Olha aqui do jeito que eu tô. E falava, né? A minha vida do jeito que tá. É um grande erro isso, porque a gente não conhece a palavra, a gente acaba fazendo. E um dia, eu nem marquei isso aqui para a gente falar, mas eu senti vontade de falar. Salmo 37, versículo 7 em diante, Deus falou assim comigo no dia que eu perguntei para ele. Depois de algum tempo ele falou, aquieta-te, 37:7, aquieta-te diante do Senhor e aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. E aí ele vai falando. Foi o dia que eu me calei e entendi, mesmo que não entendendo o que estava acontecendo, porque processo é difícil de entender às vezes, mas é uma coisa que acho que a maioria de nós passa, né? Então, você já passou na sua cabeça sobre isso daí? Você já passou também na sua cabeça que você não entende nada de finanças e é por isso que vai de mal a pior suas finanças? Porque se você não aprender a lidar com finanças, Deus não vai abrir a Bíblia e falar assim, jogar na sua cara. E tem muita coisa sobre educação financeira não está na Bíblia. Tem algumas coisas que não estão na Bíblia, mas são fatos. E não precisa tudo estar na Bíblia para você ter uma vida abençoada, né? Porque você não tem lá como ser médico, tem como ser um bom profissional, mas não como ser médico, como ser dentista. Não tem lá como arrancar um dente, dar anestesia no lugar, não tem. Então isso é uma coisa nossa. Então finanças também, apesar de ter muita coisa na Bíblia, é coisa nossa. Ah, mas Deus não disse que vai me dar riqueza, vai me dar não sei o quê. Então a gente tem que ter um amparo bíblico. Também se a gente for ler as parábolas dos talentos, que Deus deu a cada um, lá fala patrão, mas é uma parábola para entender como é Deus, que Ele deu a cada um segundo a capacidade que cada um tinha, ou conhecimento, produtividade, e cada um recebeu da mesma forma, que tinha como capacidade. Então você pode pensar, então quer dizer que se eu tenho pouco é porque eu tenho menos capacidade? É exatamente isso. Mas a palavra me garante que é possível aumentar a capacidade. Como? Buscando conhecimento. Ou escutando aulas, mas só a aula não vai te garantir nada, irmão. Né? Mesmo porque não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela. Então não tem como. E agora nós vamos entrar, eu só quis dar a introdução com a palavra, porque agora a gente vai entrar basicamente em alguns... São coisas básicas, irmãos. Só que assim... Você vai ouvir coisas que provavelmente você já ouviu, porque a gente já deu essa aula aqui, mas vai ser mais detalhada. Aí, beleza, irmãos. Essas aulas aqui, nós falamos em 5 dias o ano passado. Os primeiros 5 dias. Eu não vou perguntar aqui para não te constranger, não, absolutamente. Você desculpa a minha franqueza, não acredito que... eu acredito que 1% da igreja deve ter feito o que a gente ministrou lá. Porque a primeira coisa que você vai ver que a gente tem que fazer, se quiser mudar a vida financeira, primeira coisa que tem,
é saber para onde está indo o dinheiro. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Agora é uma pergunta que você pode responder se quiser. Você sabe? Quanto você gastou hoje? Quem sabe? E com o que você gastou hoje? E ontem? E semana passada? Aí você vai falar, não, mas eu não sei, pastor. Mas você anotou? Sim. Começou bem. Não. Começou mal. Você não sabe no que você está gastando. Você acha que você sabe. Então, se você não mudar esse conceito, que você sabe, você está ferrado, irmãos. Porque você não sabe. Se você comprou um chiclete, uma bala, um docinho, um lanche, e você não anotou, e você precisa mudar a sua vida financeira, você precisa saber onde está indo o seu dinheiro. Se você não sabe, então você está desbancando as suas finanças e crendo que você sabe tudo. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que saber, nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. Tá? Então, vamos lá. Lado financeiro e prático. Nós vamos falar sobre controle de gastos, planejamento e organização. Anota um título aí se você quiser. Mapeando e negociando dívidas. Mapeando e negociando as dívidas. Isso é só para quem quiser levantar a mão. O que é dívida, irmão? Na verdade é assim, ó. Veja bem. Isso é muito importante. Extremamente importante. Isso que eu vou falar são de estudos de educação financeira. Não é coisa que eu inventei, tá? Tudo que eu estou falando aqui não inventei nada. Tudo foi criado. Eu só peguei tudo que eu aprendi, coloquei em prática, eu e a pastora fizemos e deu certo, porque alguém estudou, a Bíblia ensinou e nós fizemos. Então, o que é dívida? Quem quer chutar? O que é dívida? O Pedro levantou a mão primeiro. Fala aí, Pedro. O que você acha que é dívida? Você faz um empréstimo limitado. Metade só. O que é dívida? Quando você gasta em algo que não é necessário. Eu diria que isso não está certo, não. O que é dívida? Dever alguém. Ou algo. Mas o que é dever alguém? Você comprar parcelado é dever alguém? Eu dever uma empresa, tipo assim, alguma coisa do mercado. É dever alguém ou não? É dever alguém ou não? É dever. Comprou parcelado, você tem dívida. Só que é uma dívida que alguns fazem sabendo que vai pagar. Dívida não é aquilo que você não pode pagar. Dívida é aquilo que você também pode pagar. Se você tem valores a pagar lá na frente, você ainda está devendo. Você está usufruindo daquele bem, porque ele já chegou, você comprou parcelado, e aí você está devendo. Fala, Flávio. Isso aí, isso aí. Então, dívida é qualquer coisa que você compra, planejado, sem planejar, tem dinheiro ou não tem dinheiro. Você está devendo. Então, isso tem que estar claro também. Nós temos um problema com conta parcelada e temos uma grande solução. Eu tenho um tio que ele só compra à vista. Ele não tem cartão de crédito, nunca teve, não tem cheque, nunca teve, não tem especial, nunca teve, não quer ter, tem raiva de que não tem não. Ele não tem. Ele sempre trabalhou com dinheiro, só com dinheiro. Só com dinheiro. Certo ou errado, gente? Certo. Depende, irmão. Já falei sobre isso. Segura a pergunta aí, Gato. Não sei se é a hora de falar ainda, mas precisa tentar acompanhar o raciocínio aqui. Não é uma coisa tão simples. Vamos supor. Vou dar um exemplo da minha vida, vai. Agora, recente agora. Passei anos juntando dinheiro. Porque eu queria, quando chegar aos 50 anos, eu queria comprar um carro para nós zero. Então, não foi de um dia para o outro que a gente comprou o carro. Foi planejado. Aí a gente tinha o dinheiro para comprar um carro à vista. Que tipo de carro? Aí a gente tinha que saber qual o tipo de carro que a gente estava disposto a pagar. Então não é qualquer carro que eu tinha dinheiro para comprar à vista. Era um carro bom, mas que tinha um limite para mim gastar. E aí eu cheguei, esse carro nosso, na época que a gente comprou, ele valia 141 mil reais. Aí até a gente nem tinha esse dinheiro, na verdade. Mas aí a gente foi numa hora lá em que estava dando desconto. Os descontos chegaram a 11 mil reais. 11 mil reais. Então nós pagamos no carro, à vista, 131 mil reais. Só que antes de a gente comprar, o que a gente fez?
Se eu for parcelar, tinha parcelamento sem juros, taxa zero? Não, não tinha. Na época não tinha. Então, se eu fosse parcelar, entraria juros. Aí o que eu fui fazer, se valia a pena dar à vista ou não? A vantagem de pagar à vista, você não tem dívida. Mas qual a desvantagem? Eu ia pegar todo o dinheiro que eu tinha e gastar tudo. Ficaria sem caixa nenhum. Zero de caixa. Zerado. É um perigo para entrar em dívida. Mas eu tive que analisar. Aí o que eu fui analisar? Um pouquinho que eu conheço só de investimento, bem pouquinho mesmo, bem raso. Eu fui ver se era vantajoso eu fazer, por exemplo, eu vou pegar metade daquele dinheiro e vou aplicar. Porque às vezes eu pegando a metade daquele dinheiro, os juros na aplicação é maior do que os juros do carro. E aí assim eu estou ganhando dinheiro ainda e estou com a dívida controlada. A próprios juros que ficaria no banco, eu pagaria a taxa do carro e ainda sobraria uma merreca para mim. Só que também não estava dando. Aí o que eu fiz? Bom, se não está compensando, então vou comprar à vista. Aí comprei à vista. Deu para entender o raciocínio? Então depende. Porque se você tem, agora vamos para uma coisa mais barata. Eu tenho R$2.000, eu quero comprar uma coisa no valor de R$2.000. Aí você fala assim, à vista ou a prazo? Depende. Tudo vai depender, como está as suas finanças, se está controlado, se não está controlada, vai aqui, vem dali, tem o dívida, não tem o dívida, tem que ver tudo. Tem que ver tudo. Eu tenho uma coisa para me comprar de R$2.000. Compensa eu comprar à vista? Depende. Vai ter desconto? Agora eu faço assim, vai ter desconto? Não, não tem desconto, então vou a prazo. Até quanto sem juros? Até 5, até 10. Então divide em 10. Mas eu tenho que saber que aquela dívida entra no meu orçamento. E aquele dinheiro, o que eu faço? Ou eu aplico, ou eu deixo ele reservado, aplicado, para que se eu tiver qualquer uma oportunidade, que tem gente que vou mudar de cidade, vou vender tudo. Aí televisão, de 2.000, vou vender por 500. Opa, tá aqui, R$500. Aí eu pego vendo a televisão por 1.000, ganhei 500. Isso acontece direto, irmão. Quantos aqui já perderam oportunidades boas porque não tinha dinheiro em caixa? Quantos? Eu também. Então depende. Depende muito. À vista ou a prazo depende muito. Esse meu tio nunca estudou, não procurou saber estudar sobre finanças. Então para ele era o quê? Dinheiro. Sempre no dinheiro. Mas ele era um cara... Tipo, arroz, feijão e ovo, tá tudo certo. Arroz, feijão e bife, tudo certo. Ele toma banho frio até hoje. Tem 82 anos. Aposentou na polícia. Mas o cara tá bem financeiramente, tá, não sei o quê. Só que, assim, eu não indicaria esse estilo de vida. Né? Financeiro, eu estou falando de finanças. Tá bom? Então é muito importante isso daí. Então vamos lá. Primeiro, quem quiser, então vamos lá. Acredito, quem tem conta parcelada aqui? Então todo mundo tem dívida e quem tem conta parcelada tem uma dívida. Qual o problema da conta parcelada, irmão? Qual o problema de se parcelar? Vamos lá. Se o que eu ganho, contando com tudo, eu ganho X e para mim comer água, luz, internet, não sei o quê, e as contas parceladas, eu emprego todo o meu dinheiro, eu sou um possível devedor. Eu já não tenho mais uma dívida controlada. Por quê? Não tenho reserva. Se eu ficar doente, eu gastei tudo. Carro quebrou, moto quebrou, bicicleta quebrou. Não tenho. O que vai acontecer? Já vou gastar mais do que eu ganho. É aí que todo mundo se ferra. O governo Lula está fazendo uma coisa até que razoavelmente bom. Ele está deixando com que uma faixa etária de pessoas, só que, infelizmente, vai dar ruim, possam adiantar, não sei se é fundo de garantia, ou possam retirar um dinheiro. É isso daí, né? E é bom. O juros está lá embaixo, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui. É legal. Só que o brasileiro não foi ensinado para isso. Vai dar ruim. Para a maioria, vão se endividar mais no futuro, logo aqui na frente. Então vai dar ruim. Mas a ideia é boa. Tem que concordar. Eu não falo mal só do Lula, não. Quando as ideias são boas, eu falo. Só que não fui ensinado sobre isso e eu acredito que vai dar muito ruim, infelizmente. Infelizmente vai dar muito ruim. Mas vamos lá. Primeiro passo o primeiro passo para quem tem dívida, seja ela controlada ou fora de controle, porque tudo é dívida, nós já aprendemos, só que a fora de controle é pior, né? Obviamente.
Que começa a se tornar uma bola de neve. A gente não consegue pagar e vai só... Então, o que eu tenho que fazer quando eu tenho uma dívida controlada ou não? Não é pagar ela. Primeira coisa é você entender para onde o seu dinheiro está indo. Você tem que saber, por isso que eu fiz a pergunta aqui, né? Se depois que a gente deu a aula dos 5 dias, eu tenho certeza que ninguém praticou. Eu quero estar redondamente enganado, mas eu não acredito que as pessoas tenham praticado. Só tem como vencer financeiramente quem está no zerado, ou quem está endividado com ou não controle, só tem um jeito de vencer. Dessa forma que eu estou falando. Eu não conheço outra forma. Eu não conheço. Se alguém conhecer, de verdade, se em coração, pode levantar, não, pastor, se a gente fizesse isso daqui, tá, não sei o quê, eu ouvi falar sobre isso, aí a gente pode discutir sobre o assunto. Mas o primeiro passo não é pagar a dívida. Não adianta ir lá e pagando a dívida e não saber para onde meu dinheiro está indo, como que eu tenho que fazer, não tenho que fazer. Então eu anotei algumas coisas. Primeira coisa, tem que fazer uma lista de tudo. E o que é isso tudo? Eu coloco no papel, aplicativo, onde você quiser fazer. Tem aplicativo para isso. Eu gosto do papel. Então eu prefiro o papel. Quem gosta de aplicativo, tem aplicativo de graça. Não peguei o nome, mas é só pesquisar que vai ter. De controle e tal, não sei o que. É só colocar lá. Tem que listar tudo. Coloca no papel o valor total. Se você tem parcelas com juros mensais, você coloca também. Para quem você deve, tem que fazer essa lista aí. Antes de você pagar. A primeira vez que a gente, em Cristo, a gente ficou endividado, a gente tinha uns 2 anos, 3, 4, 5 anos de conversão. Uns 5 anos de conversão, mais ou menos, isso mesmo, exatamente 5 anos de conversão. Aí, uma administração mal que eu fiz, entramos em dívida. E era dívida assim. Sabe aquela dívida, não sei se você já passou por isso, você olha assim, você olha para o seu dinheiro, eu não vou sair disso aqui nunca. Essa era a minha mentalidade. Daqui, eu acho que eu nunca vou sair. Ficou muito ruim, mano. Cheque especial, na época era R$700, meu limite, eu já tinha estourado o cheque especial. O cartão, eu tinha um ou 2 cartões, e eu só pagava o mínimo. Então eu estava pagando o quê? Os juros. A conta estava lá, criando juros. Cheque especial dava para 60, 90 dias. E ainda tinha continha da padaria, né, que marcava no caderninho. Rapaz, eu olhava assim, não tem como. Não bate. Não vai. Então o que eu fiz com a pastora? Eu deixei tudo na mão da pastora, né? Mas o que a gente fez junto lá? Bom, a gente vai, ela perguntou, vou fazer o quê? Não vou falar sobre dízimo hoje. Falei, dízimo você tira, porque não é nosso. Vamos trabalhar com aquilo que é nosso. O que é nosso? É isso aqui. Então você vai pagar água, luz. Na época não tinha internet, nem telefone. Acabou, irmão. Nem internet, nem telefone. Falei, água, luz. E pega a conta da padaria, zera ela, não pega mais lá em conta. Tudo no dinheiro. Quebramos cartão de crédito, rasgamos cheque, cancelei o especial. Era só no dinheiro. E se ganhar mais dinheiro? Ah, não, é jejum. Isso aí, jejum. A jejum, Deus proverá. Tinha 100 churumelas, tolerância zero. Aí eu falei, paga as últimas contas, que estão mais antigas, joga mais nova para frente e vamos pagando. Vamos se escondendo. Tinha que se esconder, cara. Na época da loja 100 que batia na casa lá para fazer cobrança. Faz isso ainda hoje? Eu trabalho comigo que trabalhavam lá. Antigamente era tudo assim. Ia cobrar em casa. Eu não saía às vezes o pastor saiu. Eu falei, se quer sair, sai você. Eu não saio não, estou com vergonha. Com vergonha, não estava me escondendo, estava com vergonha, cristão, pô. Uma vergonha do caramba, não que eu estava escondendo. Porque eu podia muito bem falar assim, irmão, infelizmente, desorganizei e não tem dinheiro. Quanto você tem? Não sei, só Deus sabe. Só Deus sabia mesmo. E aí nós estamos fazendo isso, demorou 1 ano para pagar. Foi muito tempo, foi 1 ano. Então, você tem que saber, se você hoje está no limite seu em que não sobra absolutamente nada, então, deixa eu voltar antes que você esqueça a pergunta, esqueci se tinha uma pergunta aí. Você lembra da pergunta? Lembro, pastor. Fala aí. Você já falou em questão que faz conta intermediária, né? Fez conta intermediária e costumes comprar à vista. Quando o senhor deu o curso do ano passado,
Por 5 dias, eu perdi 3 dias. Eu estava meio embolado de conta, mal administração. Aí eu larguei tudo que era crediário, e de lá para cá, só a única coisa que eu não vim fazendo é mudando. Não tenho costume de anotar cada conta que eu faço. Mas toda conta que eu faço é à vista. Claro, não é nada de ficar marcando para pagar depois, verbalmente, é tudo à vista. E as coisas começam a melhorar. Se não, eu melhor. tenho coisa para comprar à vista, eu já vejo se eu vou deixar uma reserva. Senão, deixa eu fazer uma pergunta mais pontual para quem quer responder, porque às vezes para você pode ser constrangedor, para mim não, essas coisas você sabe, eu falo mesmo, não, eu falo o que eu faço, falo o que eu penso, sem tentar constranger ninguém, mas assim, quem hoje não sobra absolutamente nada, não dá para mim viajar, não dá, o meu dinheiro é contadinho e às vezes falta, e quer levantar a mão, a minha vida está assim. Então, algumas pessoas aí, poucas, né? Então, para vocês que estão assim, que levantaram a mão ou que não quiseram levantar a mão porque tem vergonha, alguma coisa assim, e não tem importância, o que eu vou falar aqui é essencial para você mudar a sua vida. Que vocês estão um pouquinho melhor do que eu, porque eu tinha uma dívida que eu não via o fim dela, de verdade. Se você também estiver assim, esse é o caminho aqui. Tá? Esse é o caminho. Então eu vou ver que tudo que eu devo. Uma das coisas, deixa eu ver se eu vou pus aqui na frente. Acho que eu pus aqui na frente. Esse aqui depois eu comento que eu pus aqui na frente. Mas fato é, bom, vamos lá então. Eu tenho que listar tudo que eu devo, para me saber quanto que realmente eu devo, número de parcelas, isso é importante você saber, isso é legal. Por que, amados? Porque a partir desse momento, se você está nessa situação, para você não existe mais conta parcelada. Mas, pastor, não existe. Você quer sair da situação? Não existe. Como você vai fazer? A gente vai dando aula e vai tentando achar soluções aqui. Mas não existe. Tá bom? A gente deve fazer o quê? Eu digo, priorizar o essencial. Contas de sobrevivência. Água, luz, aluguel. Se você ainda tem carro, e esse carro realmente hoje é praticamente necessário, não é mais conforto, né? Internet é necessário, não é necessário. Se você põe suas contas necessárias, e aí você põe contas ali que não são tão necessárias que você poderia tirar lá fora. Isso já para você pensar caso tenha que ter uma medida radical. Então você vai pôr as contas essenciais e contas não essenciais. Uma boa solução aí para quem tem dívida em banco, empresas, já há muito tempo, irmãos, a maioria não faz isso. Liga para lá e fala assim, quero fazer um acordo. Mas só se tiver com a capacidade de realmente arcar com aquele acordo. Dá para você fazer como eu fiz, dependendo de como está a sua vida financeira. Eu tenho muita dívida, eu vou pagar aquelas dívidas maiores. Eu vou lá, vou entrar em acordo. Quanto vocês podem tirar? Eu já vi, não sei se eu mesmo já fiz isso no passado, com o banco, não lembro. Mas tipo assim, caiu 90%. É absurdo, irmão, que eles ganham em cima. É muito absurdo. Então, você tem uma dívida aí com empresas que fazem acordo, legal, eu quero fazer acordo, eu quero pagar, eu quero fazer um acordo. E eu tenho certeza que isso aí vai ser bênção para você vai ver que vai cair muito. Então, negociar contratos com credores, isso aí, muitas das vezes eles preferem receber o valor principal com desconto do que não receber nada. Tá? Agora, irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria aí. Parece que foi aprovado aí. Antes já tinha um negócio assim, mas parece que eu nunca... Irmãos, você é cristão hoje, né? Então, esse negócio de vou esperar 5 anos caducar, para mim você está em pecado. Tá? Você é cristão, cristão deve andar conforme a palavra. Parece que agora... Já tinha um trem assim, parecido? E aquele feirão econômico, pastor? Que eles dão desconto. É o que eu estou falando. Você quer buscar essa situação, feirão, ligar lá para fazer acordo, tá? Mas hoje parece que foi aprovado aí que em 5 anos realmente as suas dívidas são anuladas. Zerada. Mas não é anulada. Não, parece que foi aprovado, agora é recente. Não, daqui fica com restrição, onde estiver. Dessa lei nova? Que é novo agora, foi aprovado este ano ou no final do ano passado. É novo. a antiga ficava com restrição. Essa né? nova Não, essa nova acho que é sem restrição nenhuma, é zerado. Zera tudo. Dá uma pesquisada rápida aí quem está com o telefone aí. Mas parece que é zerado. Então... Porque se tem restrição, eu tenho que pagar. Só que nós somos cristãos, irmão. Se você compra já pensando nisso, já está pecando e sua vida vai de mal a pior. Tá? Então, cristão, ele... Irmãos, eu estava brincando, não sei com quem outro dia.
Ah, não, foi com a Rebeca, foi ontem em casa. Eu lembro que ela era pequena, a gente tinha que fazer um trajeto de moto, era muito rápido, e eu quis dar carona para ela, não é a minha situação. A gente estava sozinho, só tinha você que estava de moto, a pé e sem capacete. Aí eu falei assim, monta aí, que é daqui ali, não vira nada, não vai dar nada. E eu não queria, viu? Daqui ali apareceu uma viatura. Eu falei, pô, eu parei a moto e ela desceu. E aquele dia ainda eu fui obrigado a mentir. Na verdade eu não menti, né? Acho que eles perguntaram, né? Eles que falaram, né? Pensou rápido? Como é que ele foi? Ele falou, tipo assim, pensou rápido, né? Que eu tava na garupa e desci e você falou que tava acompanhando. Ah, eu menti. Eu menti. Ah, eu só acompanhando minha filha. Ainda menti. Você vê, o cristão pensou em fazer errado, o capeta tá ali já. Não dá não. Não dá não. Então eu prefiro andar justo mesmo. Não, nem pensa, irmão. Mas o capeta não lê sua mente, não. Quem falou aí? Quem falou? Cadê? Eu falei, essa lei nova, agora depois de 5 anos, ela realmente vai caducar. Só que tem uma ressalva aqui, falando que a prescrição, ela não apaga a dívida. Essa dívida existe para sempre. Mas retira a obrigatoriedade legal do pagamento e a possibilidade de inscrição. Ele não vai cobrar, não sai nada, mas vai encher a dívida e vai retirar o cartão não. Ali você não pode cobrar. É exatamente isso. É isso aí. Então, aí, negócio novo aí. Falou que a empresa ainda pode cobrar, só que geralmente não pode mais processar você falando. Vamos lá então, outro passo que a gente deve dar. Nós falamos sobre estatuto, priorizar o que é essencial, fazer uma lista também daquilo que não é essencial para a gente tirar se for necessário, negociar, controle de gastos. Se realmente você quer sair das dívidas e entrar para o rol das pessoas sem dívidas, você tem que ter controle absoluto dos seus gastos. Absoluto. Absoluto quer dizer que se você comprar uma bala, você tem que saber que você comprou uma bala. Isso nos primeiros 3 meses é essencial. Não precisa fazer sempre. Se você perguntar para mim hoje, eu e a pastora, a gente faz isso? Obviamente que não. Eu guardo mais de 30% do que eu ganho. Acho que eu guardo uns 40%, 50% do que eu ganho. Eu não preciso fazer isso aí. Eu cheguei nesse nível. Mas eu estava assim ou pior do que vocês. Então, completamente possível. Eu não faço, mas eu tenho um padrão de vida. Qual o maior erro do pobre? É continuar com a mente pobre tendo dinheiro. O maior erro do pobre é que ele pega o dinheiro e gasta, ele não investe. Isso é o maior erro que existe na vida do pobre. Outro maior erro na vida do pobre, sabe o que é? Ele ganha 3 mil e sobrevive, vive com 3 mil. Ele não tem uma vida abundante assim. Vou para onde eu quero, como o que eu quiser, compro a roupa que eu quiser, né? Tipo, né? Tá num nível ali, tá? O que ele faz? De 3 ele começa a ganhar 6. O que ele faz? Gasta os 6. Aumenta o padrão de vida. Aí o que ele vai ter para guardar? Não vai ter. Ele é um possível devedor de novo. Então o maior erro, amados, quando vocês conseguem ter uma estabilidade financeira e ter um recurso de ganhar um pouco a mais, é você usar aquele pouco a mais. Você já estava vivendo com aquele dinheiro razoavelmente bem. Ou seja, eu pago todas as minhas contas, consigo comer uma pizza, comer um lanche, sair fora de vez em quando, consigo comprar de vez em quando uma roupa. Raramente eu viajo, mas eu viajo. Então você teve um aumento. Eu não ampliaria a minha vida financeira, não colocaria não aumentaria meu padrão de vida. Quero viajar mais, faria uma reserva só para viagem. Se você aumentar o padrão de vida seu, você não vai ter dinheiro nunca. Não vai ter dinheiro nunca. Fala sério. Tá? Aí se eu jogar na loteria, não vou entrar nessa área. Para mim é pecado. Então o controle de gastos, ele é absoluto. Aí vem aquilo que a gente sempre bateu na tecla. Existem aplicativos, ou para mim que gosto, e para a pastora, caderno. Eu tenho meu controle de gastos, para falar a verdade. Eu não faço assim. Eu comprei um lanche, eu comprei uma vitamina, não faço esse controle, mas eu tenho controle de quanto gastei. Cartão de crédito, eu compro tudo no cartão de crédito. Por quê? Porque eu ganho bônus, eu ganho pontos, eu ganho dinheiro com cashback. É vantajoso para mim, só que eu sei gastar.
Quando eu não sabia, eu quebrei tudo. Agora eu sei, eu ganho dinheiro em cima da minha compra. É, de boa. Entendeu? Então, tudo que eu compro, eu não compro nada em dinheiro. Raro, eu nem dinheiro na carteira eu tenho. Não tenho dinheiro na carteira, eu compro tudo no cartão. Mas esse tudo no cartão, eu pago tudo. Como eu falei para vocês, faz mais de 20 anos que eu não sei o que é dívida. Eu sempre pago tudo. O senhor colocou uma meta de valor? Hoje não põe nada. Eu tenho um padrão de vida que eu não saio dele. Então é meio que automático, eu não saio daquele padrão de vida. Meu padrão de vida é esse. Você vê, hoje eu tenho 4 pares de tênis, sendo 2 mais velhos de 3 anos, eu tenho 2 novos. Eu tenho um novo que eu comprei, que está lá na caixa, eu usei uma vez. Você vê, eu sempre com a mesma roupa. Eu preciso mostrar para vocês que eu tenho dinheiro, eu preciso saber que eu tenho dinheiro. Vocês não precisam saber que eu tenho. Vocês sabem que eu falo que eu tenho, mas eu tenho assim, não sou rico. Obviamente não sou rico. Se Deus me der a graça, ainda você. Hoje eu pretendo trabalhar com o dinheiro até os 60 anos. Tenho 8 anos aí para ficar rico. E eu acho que fico antes. Eu acho que eu fico antes. Mas isso aí é um assunto um pouco mais avançado, não dá para conversar aqui não. Porque precisa de dinheiro para fazer dinheiro. E aí é outro nível. Então eu passei de um nível que hoje eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu não faço nada não, o dinheiro que vai trabalhar para mim. Eu já trabalhei, estou aposentado. Ele que trabalha para mim. Então o caderno, irmãos, para quem aí está naquela fase de não sobrar, você tem que saber para onde está o seu dinheiro. Porque daí você vai falar assim, caraca, eu tenho 1/5 do meu salário indo por nada. O que é esse nada? Eu comprei lanche. Não compra mais, velho. Comprei bala, não compra mais. Comprei refrigerante, não compro mais. Aí cortar tudo que é supérfluo. E olha, é isso que te digo, vai emagrecer ainda. É zero, é fraca, tolerância zero. Pau. Então eu vou descobrir onde que estão os meus gastos aí. Agora, se eu olhar lá, poxa vida, cara, não dá para me tirar nada. Aí eu tenho que ir lá pro radicalismo. Banho, molhei, desliguei, ensaboei, liguei, tirei, fechei. Diminuo na água. Parece que é bobo, meu irmão. Muda a mentalidade. Muda a mentalidade, senão você vai ficar nisso. É a mesma coisa com a luz. Mas LED não gasta nada. Desliga se eu não estou no lugar. Fecha lá, tá, não sei o quê. Pá, troca o papel higiênico pro jornal. Tô brincando. Assim também não, né? Nem tem jornal mais. Então a questão aí do caderno, do aplicativo, não sei como é que você vai fazer. O que eu diria para vocês? Marca 3 meses. 3 meses você vai fazer isso. Vai pegar um caderno, você vai anotar quanto você ganha, se aparecer bico, se não aparecer bico, se é só o seu salário. Você vai anotar aquele X lá. Você vai manter a sua vida normal, como você já mantém ela hoje, durante esses 3 meses. Não comece fazendo radicalismo, mantenha ela. Mas anote tudo. Eu comprei uma bala, eu comprei um chiclete, anote. Tudo, diariamente. No final dos 3 meses, você vai fazer a média de quanto você gasta. Se é equiparado ao seu salário, se é menos, se é mais. Se você está assim só porque você aumentou muitas contas planejadas e saiu fora do planejamento, você vai ter que anotar tudo. E no final de 3, eu falo 3 meses para você poder tirar a média. Puxa vida, eu estou gastando mais do que eu ganho realmente. Porque eu extrapolei nas contas. Você errou. Então agora, com esse erro, você vai ter que tomar decisões radicais. O que eu posso tirar para estabilizar minha vida? E agora a gente entra nesse tema. Então eu vou repetir esse mapeamento e negociação de dívidas. A gente tem que mapear tudo, contas essenciais, parcelamentos, pessoas, empresas, o que eu devo, o que eu não devo. Eu coloquei aqui priorizar o essencial, mas isso faz parte já do caderninho. Então eu vou direto para o caderninho. O que eu faço? Anoto tudo. As dívidas que você pode já entrar em contato para diminuir, pode gerar isso daí para diminuir já para melhorar um pouco aí. Só que você tem que ter consciência de uma coisa. Normalmente quando se faz acordo, eu não sei o que acontece quando você não paga também o acordo. Eu não sei o que gera na questão de juros. Tá? Mas já está mesmo, então não faz diferença, né? Não vai fazer diferença.
ok? Mas acho que não dá para usar por Eu não sei como é que fica. Só esperava, mas o interno lá dentro, então você fez, por exemplo, no Nubank. Fiz uma dívida no cartão do Nubank, não paguei, foi pro Serasa, paguei o acordo do Serasa, mas porém não tenho mais direito a nada do Nubank, a não ser o débito. Crédito não mais. Eu fiz o acordo do aplicativo do Nubank. Eu liguei lá para a empresa, falei, fizeram um acordo para mim e está pagando o acordo. Bom, eu, graças a Deus, eu não sei o que é isso, eu não posso dar aula sobre isso daí, porque eu não sei o que acontece. Essa questão, de verdade, eu não sei, tá? Mas então, o fato é o seguinte, depois que você fizer o lance do caderninho, e você descobrir os excessos que você tem, você tira os excessos. Você talvez não precise radicalizar, tipo assim, não saio mais, não compro mais, não como mais pizza, não como mais, não. Eu posso diminuir isso para uma vez no mês. Se eu faço isso semanalmente, eu diminuo para uma vez por mês. Então você vai ver que cai bastante, vai te fornecer mais dinheiro para isso. Nós vamos entrar num assunto agora que, para quem tem dívida, é impossível fazer isso daqui, mas eu vou dar a solução também. Antes disso, eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 41. Gente, qualquer momento pode levantar a mão aí, tá? Gênesis capítulo 41, versículo 33 ao 36. Vocês já ouviram falar sobre isso, mas vamos bater nessa tecla. Concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo, que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. E esse estoque servirá de reserva especial para 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Quando eu li a primeira vez isso daqui, eu nem tinha lido livro, nada, nem educação financeira, que hoje é bastante utilizado, obrigado pelo água. Foi o próprio Espírito Santo que me fez olhar aquilo ali diferente, aí depois eu vi que tinha pregações, tinha livros, muito parecido com aquilo que o próprio Espírito Santo tinha falado comigo. Mas quanto que é 1/5 aí? 1/5 de um inteiro, você divide, vai dar 20%. Então o que o José falou para o faraó? O faraó é o seguinte: você tem que pegar de tudo que você pegar na terra, colher, 20% você deve guardar. Então é isso que você deve fazer com o seu dinheiro. No mínimo, 20%. É como assim, como se fosse assim, ó, 20% eu guardo e não é meu. 20%. Então tem uma regra na educação financeira que fala assim, ó, organização, a regra dos 50, 30, 20. O que é isso? Isso é para a gente não se perder, né? Dividir a nossa renda mensal da seguinte forma. 50%, o que eu faço 50% de tudo que eu ganho? Contas essenciais. Aluguel, alimentação básica, transporte, saúde, o que é essencial. O que é essencial. Se a internet for essencial, você trabalha com ela, ou está estudando e necessita dela, ela se torna essencial. Então 50% é essencial. 30% é para desejo e estilo de vida. 30% é para desejos, a vontade de comprar uma roupa, estilo de vida, uma roupa, uma viagem, um esporte. Esporte não é essencial. Pastor, eu preciso emagrecer. Tem a praia, aí precisa caminhar, caminha dentro d'água, caminha na areia, caminha na pista, você não precisa pagar a academia. Bom seria academia, mas você não precisa. Tem aqui no parquinho, no parquinho é só de criança. Mas tem por aí uns parquinhos aí que tem exercício aí. Tá? 30% para pequenos prazeres. Aqui ele coloca a internet como pequenos prazeres.
Mas tem gente que trabalha com a internet e precisa da internet para estudar. Então ela vai entrar no essencial. Assinaturas, Netflix, o streaming, né? Se tiver muito endividado, você vai ter que cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, 30% é para desejo e estilo de vida. 20% eles colocam para dívidas e investimentos. Essa dívida aqui são compras planejadas, porque ela não é essencial. Quebrou uma televisão, é essencial? Não é essencial, você não vai morrer por causa de ficar sem TV. Agora, se você acha que vai ter uma convulsão, é melhor você se libertar, porque não deveria. Tá? Eu estou brincando assim, mas é algo sério para quem está endividado. Algo muito sério. Tá bom? Então vamos lá de novo. 50% do meu salário é para necessidades. Aluguel, alimentação básica, transporte. Quando fala de aluguel, água, luz, blá blá blá, isso tudo. 30% é um estilo de vida, pequenos prazeres, internet, assinaturas de bagaceira toda aí que você já sabe. 20% para dívida e investimento. Eu pus uma atenção aqui porque provavelmente quem está endividado e não sobra nada, aí a gente vai entrar no radicalismo agora. Atenção, talvez hoje você não tenha e não veja como aplicar essa regra ainda, pois não sobra nada. Bom, se para você hoje, essas regras aqui que a gente falou, é impossível, então deixa eu ler com vocês Provérbios 21:5. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador vão acabar, redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Então, fato que eu tenho que elaborar um plano para me sair dessa situação. Qual é o plano? Não consigo guardar dinheiro. Essa é uma primeira mentira, amados, que a gente tem que tirar de nossa mente. Porque apesar de a gente estar devendo tudo, a gente ainda está comendo fora, está pagando a internet às vezes sem precisar, paga uma Netflix às vezes sem precisar, faz isso. Eu estou falando das coisas que não precisa. Então você vê que daria para você guardar. Que eu acredito, se você falar para mim que não, eu vou acreditar no que você está falando. Mas eu acredito que mesmo você que está na dívida, se você olhar de pertinho, por isso que é bom caderno, você vai ver que você está gastando onde não precisava gastar. Por exemplo, você compra roupa onde? Loja? 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 Tem um negócio que chama brechó. Hein, pastor? Vai ficar endividado. Nós passamos por anos comprando em brechó. Não foi dias, semanas, nem meses. Foi mais de ano. Todo mundo vê a gente de carro, vai cagar. Nós passamos anos sem comprar nada, sem sair, sem viajar, sem comprar tênis. Eu usei o mesmo sapato furado durante 2 ou 3 anos. Então, se você quer sair desse troço aí, sacrifício e tolerância, zero. Ah, pastor, então fica nessa vida, irmão. Não tem outra solução. Não tem outro. Mas se você fizer, eu garanto para você que sai rápido, porque as tolerâncias zero, o radicalismo nessa área, você sai rapidão. É pergunta ou explicação? Então tá. Mas, comparando compra em brechó, compra em loja e compra sem você comprar uma roupa com marca declarada, na internet, brechó e internet valem elas por elas. Dependendo você, só que você não precisa pegar a marca, porque é roupa tipo calça jeans. Aí você olha a variação, olha o comentário das pessoas que já comprou, e você consegue roupas boas por um valor legal. Que não são de brechó, porque às vezes o brechó não está compensando, mas uma calça você pagaria 100, você vai pagar 40. Então compensa. Com certeza. Outra coisa que a gente fazia, irmãos, você vai falar que não sei o que, você vai pôr um monte de desculpa. O que a gente fazia?
gente morava num bairro nosso, Perequemirim, Ubatuba, não tinha supermercado. E os mercados mais próximos eram na cidade, no centro. Então dá 12 quilômetros de ônibus, não tinha carro. Aí o que fazia no dia da compra? Às vezes estava trabalhando. O que a pastora fazia? Pegava os 3, colocava no ônibus, ia para casa da minha mãe, ligava para ela antes, ver se ela podia ficar, ficava com os 3, pegava panfleto das promoções e ia andando mercado, comprando só as promoções. Foram meses, talvez mais de anos fazendo isso aí. Irmãos, eu compro alguma coisinha no dia, mesmo tendo dinheiro. Quando eu falo assim, dinheiro que eu posso gastar, eu não compro, cara, irmão. Não compro. Se você sair comigo, dependendo de onde você for comigo, o pastor às vezes até dá risada. Você vai, não vou pagar isso aí, velho. Não vou. Mas, não vou. Não pago isso aí. Isso é absurdo. Eu não achei meu dinheiro no lixo, no mato, eu não pago. É muito caro, eu não pago. Mas você tem dinheiro, eu não vou pagar, cara. Não pago. Hoje eu não pago. Não pago. Então é você que tem que decidir, irmão. Eu estou dando o caminho, mas é você que tem que decidir. Você tem que saber a vida que você quer. Não tem como ser diferente, não. Não tem como. Então vamos lá. Corte, primeira coisa para quem está aí vermelho, não está nem sobrando, ou está assim, sempre ali, pá. Então vamos lá. Caderno tem que ter caderno. Tem que ver os custos, gastos que você tem, que você não tem, para descobrir o que você pode cortar. Evite comer fora. Evitar comer fora não é deixar de comer fora. Mas, dependendo do casal, se você for solteiro é mais fácil, se for casado é mais difícil, se tiver filho um tiquinho mais difícil, né? Porque entra outras coisas, né? Enfim, mas seu filho não morre se não tiver Danone. Yakult, não vai morrer. Mas a gente sabe que às vezes tem que ter. Mas eu te garanto que ele não vai morrer. Ele ficou aguado, dá água para ele. Mas não está aguado? Dá água. É brincadeira. Mas a tolerância tem que ser o mais possível sem prejudicar uma criança, obviamente. Tá? Então evite comer fora. Evitar não é deixar de comer, mas depende da situação. Coloquei um exemplo aqui. Compre em brechó ou em lojas que realmente você acha que dá. Tá? Reduzir o consumo. Estou falando de cortes radicais. Reduzir o consumo de água, de luz. Irmãos, de vez em quando tem... Vou falar até do banheiro. Eu não fico olhando ali no banheiro das mulheres, mas eu vou falar de... Não são mulheres, meninas que vão lavar o rosto, abre a água, joga a água daí. Primeiro que está faltando zelo com as coisas de Deus. Que o dízimo é nosso, que paga a água, que paga a luz, que tem o banco, que tem isso. Né? Então, não é porque você está na igreja que você vai gastar água. Isso mostra como você é na sua casa também. Não estou falando de vocês, tá, irmão? Estou dando um exemplo que nem sei quem foi que a pastora viu, tenho certeza que não era aqui. Porque ela falou em meninas mais novas. Então, toma cuidado, tá bom? E na sua casa também não é diferente. Né? E provavelmente eles que fazem assim aqui, porque faz também assim na casa deles. E é por isso que o gasto é alto. Então, comprar o mesmo produto de marca diferente, você pode ir. Tem algumas coisas que eu ouvi que não vale a pena. Por exemplo, o que não vale a pena, cara? Claro, cuidado com o que eu vou falar. Não vai pegar o que você quer. Você está louco para ouvir isso, aí eu falo, você vai, o pastor falou. Por exemplo, o que eu nunca medi esforços, depois de um tempo, mesmo assim, racionando dinheiro, eu comprava, tênis. Compro porcaria, irmão, com 150, 200 reais, eu comprar um tênis razoável. Passou disso daí, é bom também, mas aí vai depender da sua situação financeira. Mas se compra um tênis ruim, seu joelho vai para o saco, o tratamento vai ser mais caro. Não adianta. Vou comprar escova de dente ruim. Vai zoar a gengiva, vai zoar o dente, vai gastar mais. Comprou a pasta mais barata, porque eu quero economizar. Comprou uma pasta que não tem porcaria nenhuma, só faz espuma. Você vai gastar de novo com o dentista. Então, tem coisas e coisas, né, irmão? Coisas e coisas. Então, tem que saber isso daí. Então, uma coisa que eu gastava um tiquinho para mais é tênis. Tá bom? Então, aproveitar desconto. Produtos usados, seminovos. A primeira casa que a gente construiu, essa a gente construiu do zero,
como é que a gente fez? A gente falou que construiu com 20 mil reais, 21 mil reais. A casa não é grande, obviamente, mas tinha 2 quartos, cozinha e sala juntos, e um banheiro e uma varanda. Com 21 mil reais. A gente comprou material, pia, tanque, janela, porta, tudo móveis usados. Aqui em Caraguá é ruim demais esses móveis, é caro também. Ubatuba tem bastante coisa boa. Bastante. É o seu sogro, né? Seu pai que faz. Ele é um negócio dele, ele sai até para comprar em outros lugares e ganha dinheiro com isso, porque ganha mesmo. Irmãos, a gente pegou o dia hoje para relaxar, fomos na praia de manhã, mas às 11 a 1 hora. O horário é ótimo, mas estava na sombra pelo menos. Aí fomos almoçar, aí na volta eu fico olhando assim, falei, rapaz, a gente passou lá no centro da cidade, São Sebastião. Aí ela falou assim, uma porta ali. Pra onde? Ali o cara acabou de pôr. Tá boa, hein? Você quer que eu volte? Aí eu quero. Trouxemos 4 portas para casa. Tá lá. Jogaram fora. Porta, na verdade, parecia uma porta, mas era uma janela antiga desse tamanho assim, ó. As folhas. Acho que tem 50 anos de história. Lá do centro de São Sebastião. Dá até para ganhar dinheiro com isso aí. É sério, irmão. Dá para ganhar dinheiro com isso aí. Aí trouxemos para lá em casa, lá vou ver que trem eu vou fazer aquilo lá. É isso aí. Vamos falar um pouquinho. Então, você que está com a dívida aí, se você quer realmente sair rápido dela, bem rápido, você tem que... Aí vai do sacrifício que você quer ter. É o que eu quero realmente ter com isso. Então eu vou cortar... Quero ser tolerante 0? Não, quero ser mais ou menos, tá? Então aí você que vai decidir, e isso é claro que vai influenciar o tempo que você vai ter com dívida ainda. Obviamente, quanto mais radical, mais rápido vai. Isso mais rápido inclui você não gastar mais, né? Não gasta mais. Não gasta. Eu peguei lá na internet, eu nem conhecia isso aqui, mas conhecia de outra forma, eu quis pegar um termo técnico. Eu vou ler aqui, depois a gente resume. Chama engenharia de juros. Nada mais é do que troca de dívida por uma coisa mais barata. Então vou resumir isso aí. Tem uma dívida muito grande. Ou eu tenho várias dívidas, são contas planejadas que saíram fora do meu controle, algumas delas têm juros, outras não têm juros, mas numa soma total, eu cheguei à conclusão, com juros ou sem juros, mais as parcelas, que se eu conseguir um lugar, que eu pego um dinheiro, banco, mas que os juros é baixinho, mais baixo do que eu vou perder com tudo aquilo que eu tenho, eu faço uma única conta. Eu vou lá, faço um empréstimo, mas eu tenho que analisar esse trem. Eu faço um que o juro é maior, não adiantou nada. Os juros desse único empréstimo é para me pagar um tanto ou tudo e ganhar em cima. Tipo, o que eu tinha que pagar tudo daria 2 mil. Eu vou fazer um empréstimo de 2 mil, mas com juros, tá, isso aqui é para 3 mil. Então eu vou pegar 3 mil no banco, mas eu não vou ter juros. Bom, enfim, os juros do banco tem que ser menor do que tudo aquilo que você deve. Senão não faz sentido. Você vai ganhar em cima, você vai perder menos. Perder menos. Você não vai ganhar, você vai perder menos. Então, faz um bom sentido isso. Lembrando que eu peguei todas as dívidas ou parte delas, isso tem que caber no meu orçamento, e eu tenho que ter uma reserva. Porque senão ficar doente, quebrou a bicicleta, quebrou o carro, entra em dívida de novo. E mais uma vez se está na bola de neve. Então esse empréstimo para me pagar contas, ele tem que ter os juros menor, ou seja, eu vou perder menos, e eu tenho que ter um mínimo de reserva, irmãos. O qual é o mínimo? Não sei. Se for ver tecnicamente, seria 20%. Mas eu sei que para algumas pessoas 20% hoje não caberia. Como para mim também não caberia. Mas também é uma coisa a se pensar. Mas, se você não entender nada disso, você vai ter que procurar alguém que entenda. Porque senão você vai entrar numa mais uma bola de neve. É bom fazer? Eu nunca fiz, mas obviamente que se eu vou pegar um lugar que é menos, obviamente que vale a pena fazer. Mas, vou ressaltar,
O dinheiro que você tem para trabalhar tem que ter um mínimo de reserva. Aí se eu ganho, vamos supor que, um exemplo besta, claro que ninguém ganha R$1.000 aqui para viver com a família. Mas se eu ganho R$1.000, desses R$1.000, eu vou chutar aí, vai pelo menos, vai, para dizer nada, R$50 tem que guardar. Que vai dar 5%. Então vamos dizer que 5% eu tenho que guardar. Um remédio que vai sair fora ali, uma necessidade, dor de dente, eu vou ter que passar um dentista, vai lá, canal, 300 pau. Ai, meu Deus do céu. Vou passar o cartão. Você vai se ferrar de novo. Não vai sair desse trem. Então tem que ter esse negócio. Não quero fazer empréstimo ou não preciso fazer empréstimo. Onde eu vou arrumar dinheiro? Cortando os gastos. Eu acho que é impossível, irmão, alguém não ter gastos supérfluos. Como um lanche, para mim, é supérfluo. Supérfluo. Você vai pagar 40 conto no lanche. Se você comprar pão, comprar ovo, comprar um queijo, alface, tomate, você vai fazer vários lanches, vai gastar, sei lá, num contexto geral, uns 15 conto. Eu não fiz as contas de quanto eu pego alface, tomate, queijo, lá, para saber quanto, mas eu tenho certeza que não vai passar de R$15. Ai, pastor, eu vou morrer, então. Você não tem mais nada para te falar, irmão. Você vai morrer. Se ficar sem lanche, vai morrer. Então, você vê que é básico, irmão. Talvez você já tenha ouvido isso aí. Mas o que adianta a gente ouvir e não crer? O que a gente ouvir e não mudar a mentalidade? O que adianta eu ouvir e eu não pôr em prática? Não adianta nada. E você vê que é básico. Todo mundo sabe isso aí. Ou alguém está escutando alguma coisa nova aqui. Quem escutou alguma coisa nova? Ah, isso aqui eu não sabia, eu escutei hoje. Todo mundo já escutou isso, sim ou não? E por que está endividado? Não quero constranger não, mas eu estou curioso. Se alguém tiver coragem, pastor, estou endividado por causa disso. Alguém tem coragem de falar por que está endividado? Porque se você sabia tudo que eu fiz e tudo que a gente leu, e esse é o caminho que até a educação financeira dá para quem quer sair do vermelho, por que vocês estão? A gente joga num contexto geral. Às vezes, eu tenho que apoiar minha família. Mas dependendo do que eu estiver fazendo, eu não estou nem apoiando, eu estou prejudicando. Porque eu posso estar fazendo algo que ela deveria fazer e não faz porque por N aspectos. Não vou ficar falando aqui, realmente a intenção não ofender nunca foi. Mas de repente é uma pessoa que não tem iniciativa, mas é um problema dela. Talvez este problema foi justamente para tirar aquilo dela, para arrancar o melhor dela. Então não sei o que é, não precisa falar, tá? Às vezes é saúde, tá? Enfim, mas quando é família, tem que chamar a família para responsabilidade também. Cuidado, às vezes, eu tenho que ajudar a avó, a mãe, o pai. Sim, a gente tem que apoiar, gente. Não estou falando para vocês não apoiarem. Mas vamos supor assim, se eu vou ajudar, eu vou me prejudicar? Vou. Então não é ajuda, cara, você está se matando. Eu não posso, não, mas eu tenho porque... Não, mas você vai se prejudicar. É esse o caminho mesmo? É uma coisa para se pensar, tá? É esse o caminho realmente? Você vai ajudar uma pessoa, ela vai ser ajudada, mas você vai sair prejudicado? É só para um pensamento, tá, irmãos? Eu volto a falar. Tem que apoiar, tem que ajudar, mas existem limites, tá bom? Então, quando eu fiz essa pergunta, não foi para chamar a atenção de vocês mesmo. Se vocês conhecem tudo que foi falado, por que estão em dívida? Por que não estão com dinheiro? Aí você vai falar para mim, pastor, é que o meu salário, eu ganho pouco. Por que você está nesse emprego ainda? Porque o Deus do impossível está aí. O Deus do impossível está aí. Irmãos, eu não sei como está a sua vida financeira, mas a minha estava ridícula. Ridícula. Muito ruim. O que vocês acham que eu fiz? Além disso aqui. Eu não entrei nesse tema ainda. Chuta aí, chuta. Sim. Falei. Sim. Então, eu já era dizimista quando eu entrei em dívida. Então aí você tem que procurar um profissional para poder ajudar. Foram livros. Eu li. Renda extra? Li, eu vou falar sobre isso agora. Renda extra. Livros, não tinha muito internet na época. Conversas e oração.
Aí você, de novo, volto a falar, não é para ofender ninguém. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, porque você não leu até agora, cara, eu aprendi sozinho. Por que você não leu até agora? E hoje está de graça na internet, hein? Tudo bem, não tem um aprofundamento, porque os caras querem vender também, né? Mas tem o básico. Tem o básico. Eu sei muito mais que a maioria dos caras formados em educação física, mas de quilômetros de distância, no que se diz respeito à musculação. Porque eu leio. Educação física não ensina musculação. Eu pratico, eu leio, eu pergunto. É a mesma coisa na vida espiritual, tá? Fala, Carol. Doutor, desculpe a ignorância. Quando o senhor falou a respeito da família procurar para poder ajudar, e a gente falar, a gente tem no dinheiro, a gente falar que não tem, a gente não estaria mentindo? Não seria verdade? Mas não ter, você não tem que pensar. Não tem, eu não consigo pensar. O falar não ter para emprestar, por exemplo, eu tenho dinheiro guardado no banco. Se você vier pedir para mim emprestar, eu falo assim, não dá, Carol. Ah, mas você não diz que tem dinheiro no banco? Eu falo, mas eu tenho um objetivo com esse dinheiro. Se eu te emprestar, o meu objetivo se perde. E eu tenho um objetivo. Mas eu vou te pagar amanhã. Dependendo da quantidade, eu vou acreditar que você vai me pagar amanhã, ou daqui a um mês. Mas dependendo da situação, eu sei que a pessoa não vai me pagar. Eu não estou afim de passar por essa luta. Se eu sei que ela não vai me pagar, eu nem empresto. Falo, estou aqui, estou abençoando a sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus multiplique. E aleluia. Já fiz isso também. Então, mas eu falo a verdade. Eu falo assim, o dinheiro que eu tenho, não dá. Não dá. Como já fiz isso, viu? Com familiar. Já fizemos isso. Bom, o pessoal uma pessoa vem assim, não, você podia me ajudar? Uma vez aconteceu isso comigo, algumas vezes, deu vontade de ajudar, não. Aí, é Deus, né? Aí eu falei, conversei com o pastor, não sei o que, aí eu estou um dia passando na rua, tá lá. Aí eu falei, pega esse maço de cigarro e vai pagar suas contas, então. Se lascar todo, velho. Não ajuda. Aí acabou. Aí zerou. Aí perdeu tudo comigo. Aí já era. Se eu ver bebendo, ver fumando, acabou. Nunca mais. Só Deus mandando mesmo. Aí já era. Então, é desse nível aí que eu sou. Aí você vai... Eu vou ver com Deus, então. Mas eu não acredito nisso. Nossa, falta 3 minutos, como eu disse, eu vou... Na semana que vem a gente vai começar sobre isso daí ainda, mas eu quero só dar uma pincelada. Nós vamos falar sobre... Só esse tema aqui, rapidão. Aumentando a renda. Beleza, tenho um emprego aí, por N circunstâncias, eu não posso sair dele, porque minha família depende dele, e se eu sair não tiver outro. Independente da sua resposta, você precisa aumentar se o seu salário ele é limitado, eu tenho que ter uma outra fonte de renda. Não consigo outro trampo no momento. Não dá, não vai, então a gente tem que procurar fazer. A primeira coisa, irmãos, que eu acho que é legal fazer, eu sou a favor até um limite só, tá? Eu procuraria dentro da minha casa, se tem alguma coisa que eu não uso mais, roupas, faço um brechózão, móveis. Irmãos, tem dia que eu tenho certeza que na casa todo mundo é igual. Você tem um quartinho lá de guardar as coisas. E você não quer dar de jeito nenhum, não, vou usar! Aí você passa 3 anos, você fala assim, faz 3 anos que esse troço está aqui, eu falei que usar e está aqui ainda. É um brechózão, irmão. Brechózão, levanta um dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Quem tem Instagram aqui? Instagram. Eu sei que eu vi uns 1 ou 2 ou 3 que segue o cara lá. Acho que é bem legal para a mente. Mas cuidado com o Instagram, né? Para você não ficar viajando lá o tempo inteiro e... Chama Caio no Mundo. Quem já viu? Caio no Mundo. Comece apenas com R$1 e faça um monte do seu negócio. Ele tem umas ideias fantásticas. Fantástico. Caio no Mundo. O nome dele é Caio. Aí ele põe Caio no Mundo. Ele está numa série, acabou uma série de mensagens. Eu sigo ele aí, muito top. As ideias dos caras é topzera. Por exemplo, você vai vender um produto. Quer comprar uma paçoca? Você compra paçoca? Já comprou, né? Mas você compra sempre paçoca de alguém? Mas se eu falar assim para você, gente, estou fazendo faculdade, eu não tenho. Se você comprar minha paçoca, você vai estar ajudando a pagar a faculdade. Você compra o sonho, você vende o sonho, você não vende o produto. Entendeu? Então ele ensina isso daí, tá? Não sei o que, papapá, lá.
negócio começar. Sim. Ele pega, vai lá na fruta, se acha, pega uma caixa barata, compra embalagem e começa a vender. E aí é aquilo que transforma. É bem legal, é muito legal. Ele estava falando da banana recheada. A última agora dele foi Brownie. Enfim, 9h30. Então a gente vai falar semana que vem sobre a questão do desapego, que a gente pode fazer para levantar dinheiro, sem mesmo ter saído de dentro de casa. Tem muita coisa que a gente pode fazer dinheiro, irmãos. Tá? Nós vamos rever algumas coisas sobre aquilo que a gente pode realmente cancelar. E eu quero deixar só um versículo, e daí acabou, vamos embora. Que eu já passei. Provérbios 24, do 3 ao 6. Nós vamos falar sobre esse versículo semana que vem, começar daqui. Nós vamos falar como aumentar nossa renda. 24 de Provérbios, do 3 ao 6. Com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados, com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa a sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Na semana que vem nós vamos falar um pouco, aí entra naquele assunto lá também, Silvânia, de como fazer, ter pequenas empresas, empreendedores, o que fazer, o que não fazer, como fazer, por que fazer. Claro que eu não vou me aprofundar, porque não sei tudo, mas eu acredito que deva ajudar aí você bastante. Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção, gente.